é um dos maiores enganos que tem levado muita gente a esquecer que a Bíblia é um livro profético. E Pedro está observando que a igreja aos poucos está adormecendo, e por causa dessa dormência os membros estão perdendo o foco. Mas a gente tem que analisar qual é a palavra que tem que estar na boca da igreja. Será que a palavra certa é prosperidade, bênçãos materiais? A mesma palavra que tem que estar na nossa boca é a mesma palavra que o Espírito Santo está dizendo. Pedro percebeu que, infelizmente, os cristãos estavam perdendo esse foco, perdendo o ânimo do céu, o entusiasmo das coisas do Espírito, a glória de Deus, a manifestação da vinda do Senhor Jesus. Perderam o ânimo. Por que perderam o ânimo? Porque trocaram as coisas eternas por essas coisas que vão perecer. Trocaram a glória pela fama, trocaram as bênçãos espirituais pelas riquezas materiais. A maioria das igrejas, elas estão direcionadas não mais para a vinda do Senhor Jesus, mas estão quase que competindo de igualdade com o mundo. Você percebe que temos a quadrilha gospel, nós temos o arraial gospel, carnal gospel, até o Halloween, que é uma festa indicada para as bruxas, também na igreja tem. Por quê? Porque a finalidade não é mais o céu, é estabelecer o reino aqui na terra. Muita gente vê a igreja não mais como algo para se encontrar com Deus, para esperar a vinda do Senhor Jesus. Muita gente está achando que se Jesus não voltar, tá bom demais, melhor estar aqui. Perderam a esperança do céu, a esperança, muitos ainda têm até a esperança de ficarem ricos, ganhar na loteria. E é com tristeza, irmãos, que a gente percebe isso acontecendo. Nós temos que voltar a ter a perspectiva e a esperança da volta de Cristo. A gente observa isso na falta de verbalização, onde as pessoas não estão mais buscando, onde as pessoas se tornaram céticas, incrédulas em relação à segunda vinda do Senhor, vivem despercebidos, despreocupados. Esse assunto não empolga mais. E aí, irmãos, estamos caindo no mesmo erro que caíram o povo de Deus, que esqueceu essas promessas. Quem era esse povo? A nação de Israel, que Paulo vai dizer que agora ela foi colocada de lado e Deus está trabalhando com a igreja. Porque foi cortado a Israel, agora Deus está trabalhando com a igreja, até que chegue um momento que ela vai brotar de novo e Deus vai voltar para a igreja, para Israel. O mundo não está esperando o Messias, o mundo está esperando o juízo, a igreja está esperando o noivo, Israel está esperando o Messias. E eu pergunto, irmão, o que é que você está esperando dessa vida? E temos que ter cuidado, porque as mesmas coisas que Israel recebeu, a igreja também está recebendo. Israel recebeu as promessas da vinda do Senhor, recebeu as profecias que Jesus ia voltar, receberam sinais que a vinda do Senhor Jesus estaria se manifestando. E em quarto lugar, que foi pior, eles viram todas as profecias, todos os sinais acontecerem diante dos olhos deles. Mas o que foi mais triste é porque eles não perceberam acerca da primeira volta de Jesus, ao ponto de Jesus dizer uma profecia para eles, lá em Lucas capítulo 19, versículo 44: te derrubarão a ti e os teus filhos que estiverem dentro de ti, ó Jerusalém, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por causa de uma única coisa,
porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Igreja, Jesus está dizendo: abram os seus olhos, eu estou às portas, eu estou chegando. Igreja, se prepare, se prepare. E Jesus estava falando das profecias da sua primeira vinda, que se cumpriram diante dos judeus, mas eles não perceberam. Só começaram a perceber no ano 70, com a destruição de Jerusalém, ao ponto de Jeremias dizer na sua profecia, capítulo 8, versículo 20: passou a seca, findou-se o verão e nós não nos salvamos. Quem está entendendo isso, irmãos? E por que é que não houve a salvação? Eles tiveram promessas. Nós temos promessa ou não temos? Eles receberam profecias que Jesus ia voltar. Nós recebemos ou não recebemos? Eles receberam também, meu amado, os sinais que Jesus iria voltar. Mas o grande problema, irmãos, é que eles adormeceram. Eles não perceberam quando era para abrir os olhos, quando era para levantar os olhos, quando era para estar revestido de poder, quando era para ter lâmpadas acesas com azeite, quando era para estar vigilante. Eles adormeceram. Desperta, igreja. Jesus está dizendo: eu estou às portas. Olha os sinais, olha as profecias. A primeira vinda foi despercebida por aqueles que não poderiam errar. E por que eu disse que ia falar sobre profecias? Porque, irmãos, nós estamos desprezando as profecias que Deus colocou para a igreja e está acontecendo diante dos nossos olhos. Deuteronômio 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz: porventura não diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria. Isaías 46:9 diz: lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, porque eu anuncio o fim do princípio desde a antiguidade. Antes que acontecesse, eu digo, porque toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará aquilo que eu espero que ela faça. E vai dizer o escritor aos Hebreus que a palavra que foi dita pelo Moisés, pelos profetas, pelos anjos, elas não caíram por terra, quanto mais agora a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Vigiai em todo tempo, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor há de voltar. Prepara-te, igreja, porque o Senhor está voltando. Deus, Cristo em Cristo Jesus, percebeu o valor das escrituras, das profecias, ao ponto deles buscarem. Os dois discípulos de Emaús disseram, a Bíblia diz que ele falou tudo que é a profecia, começando por Moisés, pelos profetas e tudo que se achava nas escrituras. Ele dizia: não está escrito. E estava escrito na primeira vinda como ele iria nascer. Isaías, no capítulo 7, versículo 14: portanto, mesmo o Senhor lhe dará um sinal, ó Israel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando aconteceu? 758 anos antes de Cristo. Quando Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 vai dizer: o nascimento de Jesus Cristo era assim, estando Maria, sua mãe, desposada, virgem com José, se juntar, achou-se grávida do Espírito Santo. Mateus vai dizer também, lá no capítulo 1, o anjo Gabriel enviado e disse: virgem desposada, disse para ela: tu serás concebida, tu conceberás o Salvador do mundo. Já tinha falado. A segunda profecia, Deus disse lá, escrito lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efratá,
posto que és entre milhares de Judá, a pequena, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Jesus nasceu lá na era de Nazaré, mas ele nasceu lá em Belém, fugido, e Deus estava dizendo: olha, a minha palavra, tudo que eu vou falar vai se cumprir. Deus disse para Abacuque: escreve, porque o que há de vir virá, não tardará. Se estiver tardando, que você estiver pensando, não se desespere, espera, porque a palavra de Deus vai cumprir. Meu amado, ainda que tenha gente dizendo que isso é história da cachorro-garrotinha, Deus está dizendo: te prepara, porque a palavra de Deus vai se cumprir. A profecia do seu nascimento, a profecia de onde ele iria nascer, e a profecia dos presentes. Está lá em Isaías 72, 10, 60. Diz que os reis de Tarsis e das ilhas iriam trazer presente para Jesus. Quando aconteceu depois, meu amado, lá no ano de 698, veio a profecia dizendo que Mateus disse que os reis magos vieram do Oriente para dar presente. Falaram que as crianças iam morrer, todas as crianças iriam morrer. Jeremias disse no capítulo 31, versículo 15: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu de Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação, porque eles já não existem mais. Quando aconteceu 666 anos depois, Mateus 2,16, Herodes, vendo que tinha sido iludido, irritou-se, matou todas as crianças do sexo masculino, porque não queria que o rei reinasse. Meu irmão, isso é para você lembrar do que Deus fala, ele cumpre. Até a chegada dele no jumentinho. Zacarias versículo 9, capítulo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. 487 anos depois, antes de Cristo, cumpriu a profecia. Lucas 19:30, onde todo o povo estava esperando, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e todo mundo diz: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. A profecia da traição de Judas, lá no Salmo 41, versículo 9: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. A profecia do pagamento de 30 moedas, Zacarias verso 11, 2: e eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que é devido. E pesaram um salário de 30 moedas. Data da profecia depois 487 anos. Profecia, querido, das moedas jogadas no templo. Quando Zacarias diz, verso 11, capítulo 11, verso 13, o Senhor diz: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus falou a primeira vez e se cumpriu. Porque Deus disse para o seu povo que iria voltar. Mas o maior problema do seu povo é porque eles adormeceram e não perceberam. E agora o apóstolo Pedro está vendo a igreja perder também essa esperança, perdendo essa visão das profecias que iriam se cumprir. O desejo, o anseio estava sumindo do coração deles. E o resultado, irmãos, eles perderam o temor do fogo do inferno. Eles temeram a volta de Jesus. Eles esqueceram a volta de Jesus. Eles deixaram de lado as profecias. E Pedro vai escrever dizendo: eu não trago nenhuma novidade para vocês. Eu quero escrever essa segunda carta, capítulo 3, verso 1. Em ambas eu quero exortar vocês
a vocês se animarem, sinceramente, sincero, para que vocês voltem, entender que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena negar esse mundo, vale a pena carregar a cruz, vale a pena matar a tua carne, vale a pena deixar muita coisa nessa terra aqui, porque a profecia vai se cumprir. E Pedro está dizendo: eu quero abrir o entendimento de vocês, porque estão anuviados, vocês não percebem essa verdade da caminhada cristã. E eu quero lembrar vocês, volto a exortar vocês, para trazer à memória, que vocês não podem esquecer. Diga: esquecer o quê? As palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Isaías falou, Jeremias falou, Moisés falou, Ageu falou, Abacuque falou, Malaquias falou, Miqueias falou, Davi falou, tantos profetas de Deus dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar. E agora Pedro está dizendo, agora somos nós que estamos alertando os santos apóstolos, afirmando que ele vai vir com poder e glória. Paulo disse para os irmãos de Tessalônica: meus queridos, não se preocupa não, que vai ser no abrir e fechar de olhos. Eu estava assistindo, irmão, um testemunho daquele rapaz que trabalhava naquele avião, daquele time de futebol que caiu. Esse time aí, qual é o nome? Chapecoense. Ele disse que estava no avião, parecia que estava descida normal. Quando foi um barulho, quando ele acordou, ele já estava no chão, e todo aquele desastre. Meu irmão, aí vem na minha mente: assim será a vinda do Senhor Jesus. Cadê o diácono Cláudio? O Jefferson está aqui? Cláudio, Jefferson. Querido, eu tenho certeza que para nossa irmã Genisa, ela ainda está com aquela batida do ônibus. Quando ela abriu os olhos, irmãos, é os túmulos sendo abertos, é ela subindo, é uma trombeta soando, e ela vai dizer: meu Deus, o que é isso? Porque a Bíblia diz: os que dormem no Senhor não vão preceder a gente não, irmão. Vai todo mundo se encontrar nas nuvens, e vamos se encontrar com o Senhor lá nos céus, lá no alto, meu amado. E naquele dia vai ser dessa forma, no abrir e fechar dos olhos. Fechei os olhos, quando é fé, túmulos serão abertos, irmãos, e de repente a gravidade não vai mais sustentar a gente. De repente essas paredes, esses tetos não vão segurar o nosso corpo. Nós seremos arrebatados, tirados aqui dessa terra. Uma trombeta vai soar. Eu não sei como vai ser, mas eu sei, meu amado, que Jesus vai voltar. Irmãos, até as pedras estão clamando. Eu vi essa semana agora um filme do Simpson. É o sexto episódio, o 19º episódio do sexta, como é que chama? Temporada. Ele foi assistir o filme Deixados para Trás, e falando do arrebatamento, e falando de tudo aquilo, um desenho que é altamente satânico, aquele Simpson, mas já estava alertando, ele fazendo os cálculos e dizendo: olha, o apocalipse vai ser agora, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, até os cegos estão enxergando, e a igreja está dormindo, mas o Espírito Santo está dizendo: alerta-te, igreja, prepara-te para te encontrar com teu Deus, prepara-te para encontrar que quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo. E Pedro está dizendo que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica: vai ser no abrir e fechar dos olhos. Abrir e fechar dos olhos. Ele virá sobre as nuvens. E eu tenho que nos fazer essa pergunta:
Você está preparado, irmão? Você está preparado? E aí eu vejo gente que não quer nem se batizar nas águas. Você está preparado? Se nem batizar nas águas você pode, você está preparado? Aí eu vejo gente que não quer compromisso com a igreja, meu irmão. Jesus não vem buscar desviado, Jesus vem buscar a igreja dele, Jesus vem buscar aqueles que fazem parte do seu corpo, meu amado irmão. Prepara-te em nome de Jesus, ele virá sobre as nuvens de glória. Você está preparado? Você está preparado? Isaías, o capítulo 34, versículo 16, afirmou: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará a compreensão daqueles que leem as Escrituras. O que aconteceu na primeira vinda? Tudo que Jesus tinha afirmado, tudo que os profetas tinham falado. E o escritor aos Hebreus vai dizendo que se a palavra de Moisés, a palavra dos profetas, a palavra dos anjos não caíram por terra, quanto mais a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o que está acontecendo ao nosso redor que nós não estamos vendo? Jesus disse: e quando verdes a figueira brotando, quando vês que a figueira está brotando os seus frutos, levantai os vossos olhos e verdes que está próximo a vinda do Senhor. Deixa eu explicar para os irmãos. A figueira na Bíblia sempre foi uma analogia que Deus usou como a Israel. Quando o homem peca lá no Éden, Deus reveste o homem de figueira. Aliás, o homem se veste de figueira, se veste de folhas de figueira. Era Israel, com aquele amparato, com aquela soberba jactância. Nós estamos vestidos com a lei, com o templo, nós estamos vestidos com a lei cerimonial, os decálogos, as leis morais. Nós estamos vestidos de tudo isso. E Deus disse: isso não adianta, tem que ter um sacrifício do Cordeiro para que vocês sejam salvos. E Jesus olha, irmãos, para os discípulos e diz: olha, para todos os judeus, e diz: olha, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm vida. Jesus está dizendo: olha, esse mundo só vai ser salvo, esse mundo só vai ser arrancado das trevas se a minha carne for estraçalhada por ela, se o meu sangue for derramado. Mas também tem uma coisa: quando eu for levantado, eu vou atrair a muitos para mim. E meu irmão, e a figueira é Israel. E várias vezes Deus vai dizer, lembra aquela parábola de Lucas capítulo 13, versículo 6, que Deus disse: corta, aí disse: não, espera um tempo. Era Israel. E aí essa figueira foi cortada, porque Deus deu 3 anos para que ela se arrependesse. Que 3 anos foram esses? O ministério terreno de Jesus Cristo. 3 anos Jesus esperando. E aí quando Jesus vai entrar em Jerusalém, Jesus chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e os que a ti são enviados para te salvar. Mas eu choro porque você não reconhece o tempo da visitação. Em verdade eu vos digo que chegará um tempo que vocês vão clamar, vão chorar, e quando eu estiver voltando das nuvens com a minha igreja, vocês vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém. E 3 anos Jesus passou entre Jerusalém. Eu fui enviado, senão para os filhos. E a Bíblia diz lá em João, ele vai dizer primeiro para a mulher lá da Cananeia: eu não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Eu vim para os judeus. E João vai dizer:
veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E todo aquele que o recebeu, o Pai deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, não da carne, mas da fé em Cristo Jesus, gerado pela igreja, adoção de filhos agora em Cristo Jesus. E a figueira é Israel. E aí Jesus dá aquela profecia: Israel, virão sobre ti e desraigarão os teus filhos, destruirão tuas casas, destruirá o templo, e em ti não ficará pedra sobre pedra, porque não conseguiste ouvir e nem ver o tempo da tua salvação. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Aí Jesus morre no ano 33. Passa-se 37 anos. No ano 70, o imperador, até então era general, Tito Vespasiano, entra em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a primeira resistência, porque os judeus não queriam mais deixar os romanos tomarem conta de Jerusalém. Levantou-se então uma tribo lá, e eles começaram, os sacerdotes disseram: nós vamos vencer em nome de Jesus. E aí veio o pai do Tito, a primeira vez cerca Jerusalém, e eles têm aquela mentalidade: nós vamos resistir. E aí os judeus saem. Mas era uma profecia que Jesus tinha dito: quando vocês virem o Dissolador no lugar santo, vocês que ficaram lá para o monte, não volte mais não. Vocês que estão sobre as casas, não desçam. Vocês que estão no campo, não voltem mais, porque ali vai ser a destruição. E aí o pai de Vespasiano sai, aí depois volta Tito como general, aí destroça. Segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, ele disse que foi derramado tanto sangue que chegava nas canelas, e entraram no templo, destruíram pedra, destruíram tudo, não ficou pedra sobre pedra, a não ser os muros das lamentações que hoje a gente conhece pela televisão. Anos 70. Aí onde houve a diáspora, todos os judeus foram espalhados em todo o mundo. Todo mundo espalharam-se os judeus. No ano que eu falei, 70. Não estou falando 1970, estou falando do ano 70. E os judeus ficaram dispersos em todas as nações. Mas o que é interessante, irmãos, passaram-se 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos, 1500 anos depois, 1600, 700 anos, 800 anos, não era para ter mais nenhum vestígio de judeus, não era para ter nenhum vestígio de Bíblia, de livro sagrado, não era para ter vestígio de profecia, mas tinha uma palavra lá em Ezequiel, capítulo 37, Deus disse: olha, eu mesmo vou tirar vocês do túmulo, e vou levantar um grande exército. E quando Ezequiel vai para o vale de ossos secos, olha o que acontece, irmãos. Olha Deus cumprindo a profecia nessa geração. 1948, 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Hitler ascende ao poder e ele começa a perseguir os judeus. E na Segunda Guerra Mundial, mais de 2 milhões de judeus foram mortos. Quando abriram os campos de concentrações em 1948, onde já se tinha as filmagens, filmava-se, irmãos, caveiras e caveiras de judeus nos campos de concentrações, magos, secos, todos eles dentro já, todos já para serem disseminados com o gás lacrimogênico, ou então serem mortos no fogo, como o Hitler estava matando, eram queimados, já estavam todos decretados dentro da sepultura. Mas Deus disse para Ezequiel: manda ele passear. Ezequiel, não sei, milhares e milhares de anos antes, o Espírito Santo pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos lá na Segunda Guerra Mundial.
Dá uma volta aí nos campos de concentrações. Dá uma volta aí na vala onde os judeus são enterrados. Ezequiel, 1948, quase 1.500, 2.000, Ezequiel. Será que esse 1900, irmãos, quase 2.000 anos, Ezequiel, esses ossos aí, que não tem geografia para poder morar, não tem mais localidade, esses ossos que não tem político, não tem ninguém por eles, esse povo que não tem exército, será que eles podem reviver, Ezequiel? Está profundo ou não está, irmão? É o Espírito Santo de Deus trazendo a profecia para nós. Ezequiel, dá uma volta. Pode reviver, Ezequiel? Não. Você pode abrir a sua Bíblia, Ezequiel 37, se você tem habilidade. Olha o que Deus vai dizer, irmãos, para Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, lá na Segunda Guerra Mundial. Deus, claro que também tinha a ver também com a nação daquela época também, mas isso era um ato profético também que Deus estava dizendo, uma profecia que Deus estava falando. Olha o que Deus vai dizer para Ezequiel, a seca da nação, a seca da figueira. Verso 11: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles estão dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Portanto, profetiza e dizes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vou trazer vocês para a minha terra, Israel. Um povo sem identidade, um povo, irmão, sem nação, sem... Qual é a tua nacionalidade? Qual é o teu RG, onde foi cadastrado? Um povo, irmão, totalmente separado em todos os lugares. E Deus disse: e eles vão saber que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas. E em 1948, irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem o que houve? Houve, irmãos, a nação reunidas, a ONU, as Nações Unidas se reuniram, foram estabelecer como um despojo de guerra, como que querendo de alguma forma indenizar a nação de Israel. Mas já era Deus dizendo: eu vou trazer o meu povo, porque a figueira tem que começar a brotar, porque a minha igreja tem que prestar atenção. Aí o brasileiro Oswaldo Graça Aranha, todas as nações votam, os embaixadores, representantes das nações, falta um voto só. Israel já tinha perdido a esperança. Os palestinos já eram donos daquela terra, porque Urso Capião, desde o ano 70, passaram 500, 800, 1000 anos, 1200, 2000, 1500, 1600, 1948, eles estão estabelecidos ali. Sabe o que acontece? Está tudo empatado. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que abençoam o povo de Deus. E Deus levanta um homem chamado Oswaldo Graça Aranha, e ele dá o voto de Minerva, e ele diz: sim, Israel voltará a ser nação, Israel voltará para a sua terra. Deus não é homem para mentir. Ele disse: Israel, tu vai voltar para essa terra de novo. Igreja, quando a figueira estiver brotando, e a figueira foi para lá. 1948, irmãos, olha o que aconteceu, meu querido, naquele lugar. Eles chegaram numa terra deserta, tamanho do Ceará, no meio do nada, só quente. Mas, meu irmão, quem tem a promessa e a bênção de Deus, onde coloca a planta do pé, é abençoado. E eles começaram ali a fazer o Estado de Israel. O Estado de Israel. 1948. Passam-se quase 20 anos. 1966. Egito, Cisjordânia, Iraque, Kuwait, Síria, Irã, palestinos esperam um ano jubileu, o sábado sabate.
todas as forças armadas de Israel despreparada, um exército apenas que ainda estava ficando de maior, 18 anos apenas de existência a nação de Israel. Todas aquelas nações invadem num dia só a nação de Israel. A guerra de 6 dias, chamada a guerra de 6 dias. Eles estavam despreparados, meu irmão, mas não dormirá o guarda de Israel. Deus estava guardando aquela nação e disse: calma, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Irmão, várias nações, quantos e quantos anos estabilizados, exército preparado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Em 6 dias Israel destruiu e ganhou aquela guerra de todas aquelas nações vizinhas. Nesse século agora, no século passado, na década já de 90, foi que foram devolver o Kuwait, daquela guerra que eles venceram. Isso está acontecendo na nossa geração. E Deus está dizendo: quando vires a figueira, e a figueira começou a brotar. Ano que vem Israel faz 70 anos de existência. Jesus disse: não passará essa nação sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas vão acontecer? Fala ou não fala, irmão? Tempos trabalhosos. Nos últimos dias, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. As pessoas, irmãos, estariam no tempo trabalhoso. Paulo, lembrando da profecia, inspirado por Jesus, disse que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, mentirosos, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. Não é essa geração? Não é essa geração? Não é essa geração que está destruindo os pais? Uma geração que se ensoberbece que nós temos mais conhecimento do que os nossos pais? Porque antes mesmo, desde a minha avó dormia, já se ouvia essas coisas. E essa geração de homens obstinados, Jesus disse: depois que Israel voltar a ser uma figueira, que ela começar a florescer, não deixarão essas coisas de acontecer, não passarão essas coisas sem que esta aconteça. Primeiro, Israel voltou a ser nação. Segundo, tempos trabalhosos. Terceiro, aumento da ciência. Irmão, eu estava lendo uma revista, vendo uma reportagem, numa revista aí, que é a revista mais importante da ciência, disse que na década passada, a partir do ano de 60 para cá, a tecnologia, a ciência deu um avanço de 1000 anos. Apenas menos de um século, a ciência deu um avanço de 1000 anos, e de um tempo para cá ela está avançando de uma maneira estrondosa. Não passará essa nação, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. E a Bíblia falará de outra coisa: dores de parto. A intensidade dos sinais seria como dores de parto. E como seriam essas dores de parto? Eu nunca senti. Mas eu vou te explicar como é que é. Escute bem. As dores de parto, que Deus fez a comparação com o arrebatamento da igreja com a volta de Jesus. Primeira coisa, a dor de parto, primeiro ela chega leve e demora. Exemplo, bateu aqui uma vez, daqui a 4 horas, foi leve. Bateu um pouquinho mais forte, mas diminuiu o tempo, 3 horas. Bateu um pouco mais forte, diminuiu o tempo, 2 horas. Bateu um pouco mais forte do que das primeiras vezes, 1 hora.
E cada vez que vai diminuindo o tempo, mais tenso e mais forte vai ficando as dores. Quem ouviu falar de tsunami há muito tempo atrás? Na minha adolescência, na minha mocidade, não sabia nem o que era tsunami. Ninguém não ouviu falar de tsunami. Maremoto conhecia. Quem ouvia falar de que isso estaria acontecendo? Quem ouvia falar, irmão, de terremoto? Quem ouvia falar de estrela caindo no céu? Como foi lá na Rússia, lá que daqui a pouco a gente volta os sinais da terra, do céu. Quem ouvia falar desses sinais? Terremoto, tsunami, de geleiras. A terra cada vez mais, as dores de parto intensamente. Pastor, mas sempre existiu. Faça um catálogo, olhe na internet, analise. Era um terremoto de 200, de 300 e 300 anos. De 200 e 200 anos. Só no século passado, irmão, tivemos mais de 1000 terremotos. Só no século passado. E de proporções extraordinárias, mais de 100. Forte, terremotos fortes, grandes intensidades, tudo acontecendo. E eu tinha a mentalidade, queria primeiro os terremotos, depois os sinais do céu, depois da guerra. Não, mas não é assim. A Bíblia diz que haveria sinais no céu, terremoto, rumores de guerra, fome, a humanidade estaria no estado de calamidade moral, espiritual, emocional. E aí, tudo isso não era cronologicamente, não, sistematicamente, não, era simultaneamente. A gente vê guerra lá na Síria hoje, a gente vê terremoto acontecendo, a gente vê tsunami acontecendo, a gente vê peste, a gente vê fome. Só tem uma explicação: ele está chegando, ele está voltando, ele está voltando em vários lugares. Aí o estado emocional das pessoas. Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesus ia dizer: e os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmão, em 2010 houve um encontro Copenhague. Você sabe para que foi esse encontro das nações? Lá em Copenhague. O que fazer com o aquecimento global? O que fazer com o degelo dos polos? Por que estava acontecendo isso? Porque as pessoas, o Cid Carvalho, aquele que tem um bordão, como é o bordão do Cid Carvalho? Doa quem doer. Eu ouvi ele dizendo na rádio, ele dizendo no rádio, dizendo: isso é coisa de louco. Como é que se pode imaginar, pleno centro da cidade, em cidades invadidas por águas, terremoto destruindo prédios, destruindo tudo? Meu amado, Jesus disse: quem tem ouvidos ouça para ouvir, porque quando Jesus estiver voltando, ele vem buscar a igreja, e os sinais da terra iriam acontecer. Outros sinais, meu amado, no céu. Quantos sinais? Esse ano, uma parte, segundo a NASA, não sei se é verdade, se não é, no dia 16 até o dia 23, dia 22, a terra ficará escura por 6 dias. Não sei se vai acontecer isso, a NASA que está dizendo. Teve a camada de ozônio, está sofrendo grandes ataques de meteoros. Teve a lua de sangue. A Bíblia fala que a lua ficaria, os sinais estão acontecendo. A Bíblia fala dos sinais do céu. Tivemos na Rússia aqueles meteoros. Aqui no Brasil, várias partes do mundo, essas coisas acontecendo. Fome, irmãos. Você vê hoje, pleno século 21,
Você vê na televisão, na África, gente morrendo de fome. Você vê guerra, rumores de guerra lá na Síria, lá no Hamas, lá naquele localidade ali do Ocidente. Outras e mais guerras se levantando. E o que é pior ainda, irmãos, apostasia no meio da igreja. Apostasia no meio da igreja. E dentro dessa apostasia, olha o que vai acontecer com a igreja. O amor vai esfriar, ao ponto de nós termos igreja de gente passando fome e a gente nem se importa com as pessoas da nossa igreja. Ao ponto da gente torcer que fulano vá para o inferno. O amor está esfriando. Ao ponto da gente ficar como a igreja de Laodiceia, gorda, totalmente relaxada. Sou rico, não preciso de nada. Mas é uma igreja pobre, miserável, nua, que não sai do seu comodismo, que não sai do seu bem-estar, que não se coloca nem para orar, quanto mais para jejuar e evangelizar. Enquanto isso, irmãos, o amor vai esfriando nossos corações. Dentro da igreja, por causa do amor esfriando, casais se separando, servos de Deus. Dentro da igreja, o amor esfriando, gente, irmãos, fazendo negócios que não glorificam a Deus. Por causa do amor esfriando, muitas igrejas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, irmãos, o amor está esfriando. E as religiões, irmãos, vão perdendo foco. A coisificação do ser. E o que é pior, que a Bíblia vai dizer: ai dos que habitam na terra, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está vindo com a sua enxurrada, irmão, de sujeira. E a gente nem está percebendo. Ao ponto de relacionamento sexual dentro da igreja ser a coisa, menina casar grávida, de gente que é junta, de gente que não está nem aí e vai ficando no pecado. Mas isso é o pastor que quer que eu case, é o pastor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Quem tem ouvido, ouça. Aquele que é santo, santifique-se mais, busque mais a presença, se derrame mais na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz, o capítulo 6, versículo 8, que Satanás vem com todo o seu inferno, irmão. Como difícil hoje é para se servir ao Senhor Jesus Cristo, porque o diabo está instalando coisas, irmãos, que parecem normais. Coloque-se em pé. Muita coisa teria para falar ainda falta ainda umas 40 páginas para Deus falar conosco. Mas que nós, irmãos, possamos abrir os nossos olhos. Nossa morada não é aqui. A nossa finalidade não é aqui. Nós estamos caminhando, irmãos. Caminhando. Não vale a pena a gente chegar a ser pastor e ir para o inferno. Não vale a pena a gente chegar a ser qualquer coisa nesse mundo e ir para o inferno. A Bíblia diz, querido, bem-aventurado aqueles que participam da primeira vinda do Senhor Jesus.